Estamos cansados, né, pessoal? Cansado de um modelo que o CEO trai a esposa em show e ainda é celebrado. De um modelo de sociedade onde um outro CEO rouba o boné de uma criança no jogo de tênis e ainda ganha manchete, né? De um modelo que idolatra o lobo de Wall Street, mas é tão rápido em criticar os governos, né? Um modelo onde no Brasil basta ostentar uma bolsa, um carro, um relógio, a sociedade já considera essa pessoa muito bem sucedida. Esse é o reflexo de uma hierarquia social baseada em consumo, não em riqueza real. E quer saber? Esse modelo está ruindo. Esse é o ponto cego de hoje. Primeiro já vamos contextualizar as coisas aqui, quem sou eu, né? Meu nome é Carlos Bush, se você chegou aqui por indicação de um amigo ou caiu aqui pelo YouTube clicando nesse link aqui, eu sou um cara que vem de uma família muito simples, venho do interior do Rio Grande do Sul, lavava caminhões aí com 13 anos, trabalhei muitos anos fazendo xerox, sendo digitador e depois, obviamente, aí eu tive muito sucesso nas decisões que eu fui tomando, nos estudos que eu fiz, etc. E acabei sendo vice-presidente de vendas e marketing em várias multinacionais na América Latina ao longo aí dos últimos 25 anos. Eu entendi desde cedo que eu precisava gerar impacto, que eu teria que ser diferente, né? Então eu investi muito em educação também. E uma das decisões que eu tomei muito de ir para o mercado de educação empresarial era que eu acreditava que era um mercado que tinha grande oportunidade para ajudar empresários, sim. Existiam bons players atuando, como existem ainda bons players atuando, mas existia um espaço muito grande de profissionais que tiveram a experiência que eu tive, a profundidade que eu tive, de poder ter um percentual desse mercado buscando um conteúdo de mais qualidade, buscando mais coerência, digamos assim. E voltando ao nosso vídeo aqui agora, antes de começar a ser cancelado por você me pré-julgando sem conhecer um pouco da história, uma coisa que eu gosto muito de falar para as pessoas é que nos grupos de alto nível executivo, ou menos os grupos que eu frequentei por muito tempo, a segmentação ela nunca foi por ostentação, tá, pessoal? Claro que ela existe, óbvio que vai usar um relógio, óbvio que você vai chegar com um carro bom, óbvio que isso de certa forma seria aqui inadequado dizer que isso não é uma variável presente. Eu não digo a ostentação, mas sim o consumo. Mas o verdadeiro filtro nesses grupos, ele sempre foi outro, né? Você, talvez, como num ecossistema onde muitos profissionais ali têm sucesso, o que se admira, né? O que se busca admiração? É a cultura, o quanto se preparou, qual é a linha de conduta que tem nos negócios. E não se você chegou lá com uma bolsa Birkin, por exemplo, ela só vai dizer que você gastou muito dinheiro. Sim, você tem bom dinheiro. Por isso que você está ali também, né? Mas o respeito, o pertencimento, ele vem por outros aspectos, como eu estou falando, né? E esse é o jogo da ilusão que está sendo desmontado hoje no mercado. Pouco a pouco tem uma força invisível que tem impactado gurus aí de internet, profissionais de certos segmentos que acabam buscando atalhos, e a força invisível que pouco a pouco tem tornado a vida dessas pessoas mais difícil, e você vai ver a partir de agora muito mais, chama-se confiança. Por décadas, a moeda mais valiosa do marketing foi, de fato, a atenção. Quem capturava mais olhares vencia. Mas olha ao seu redor, seu feed está saturado, anúncios te perseguem, ofertas gritam, seu relógio não para de te bombardear de notificações e você já se sente cansado, até um pouco bobo por cair nos mesmos truques de sempre. Aqueles títulos que só são clickbait, aquelas ostentações, e aí você sem querer clicou num por curiosidade, você se ferrou que você vai ver anúncio de relógio a semana inteira, né? Mas a virada já começou, gente. Até a Meta mudou seu algoritmo, né? E por quê? Porque capturar atenção já não é mais o diferencial. É apenas o preço mínimo que você paga para entrar no jogo. No novo paradigma, a confiança se tornou o ativo mais valioso. Com confiança, você conquista escala. Com escala, você constrói reputação. E com reputação, ganha algo que dinheiro não compra. Autoridade genuína. E é isso que eu quis te falar de como os grandes grupos de executivos, por exemplo, se organizam. Existe a autoridade genuína. E nesse conceito, eu defini 7 leis aqui, que eu chamo das leis do marketing de confiança. E no ponto cego de hoje eu vou te revelar 7 leis que estão guiando essa transformação. E que vão separar as empresas que prosperam das que provavelmente vão desaparecer. E a primeira lei eu chamo da lei da transparência cirúrgica, né? Pensa comigo, quando você tá com algum problema de saúde e você vai no médico, o papel do médico, o papel de um cirurgião é te dar caminhos. Você cabe escolher muitas vezes. Ele não te força pelo caminho A ou te força pelo caminho B. E a credibilidade desse tipo de profissional, e para mim é difícil ter alguém com mais credibilidade que o médico, e é um pouco do que eu vejo os empresários fazendo muitas vezes, né? Eles procuram as pessoas que mais dinheiro fizeram, mas credibilidade zero, ou seja, totalmente contraproducente, né? Mas as pessoas gostam de atalhos, gostam de viés, mas para a saúde elas não brincam. Tem uma onda aí no mercado que o pessoal fala muito de networking, ou algumas, por exemplo, imagina eu aqui, você paga para vir numa imersão empresarial comigo. Você acha justo
sendo que você me pagou a quantia que eu defini. E você vem aqui, faz uma imersão comigo, meu papel é fazer voltar esse dinheiro, volta o dinheiro, tá tudo certo. Mas você acha que seria justo, seria correto eu ganhar de acordo com a dica que eu dou? Por exemplo, se eu disser para você que contratar serviço de uma empresa Y é muito bom e essa empresa me comissionar por isso, será que eu vou estar indicando a melhor empresa ou será que eu vou estar indicando a empresa que mais dinheiro me bonifica? O mercado financeiro está passando agora por um problema de credibilidade grande. Grandes players aí que disruptaram o mercado começaram a expor agora as fragilidades do meio. E eu vejo muita empresa no mercado empresarial hoje ganhando dinheiro muito mais do que de verdade gerando transformação que deveriam gerar. E eu não estou dizendo que todas as indicações são ruins, eu só estou te dizendo que não faz sentido você me pagar para te dar uma indicação e eu ganhar pela indicação que eu dou. No mínimo, não é confiável. A segunda lei é a lei da identidade negativa. Talvez o mais comum no mercado é a antipersona, ou dizer para quem você não quer atender. E isso aqui é uma das coisas mais difíceis. Eu te digo que mais difícil do que dizer quem você quer atender é você dizer quem você não quer atender. E aí é muito difícil. Você não vai ver nunca uma Harley Davidson tentando vender mobilidade barata. Ela vai vender estilo de vida. Eu nunca esqueço um dia, eu tinha um grande amigo, na verdade tenho, né? Só a gente não se vê há muito tempo. Que ele foi comprar uma moto na Harley Davidson e o vendedor da Harley, enfim, tava lá negociando, tentando negociar com o vendedor da Harley, né? E eu lembro que ele tentou argumentar que numa outra marca tinha uma moto similar, com um preço muito diferente, o que o cara poderia fazer, e o cara olhou pra ele e disse assim, meu amigo, Harley não é uma moto, é um estilo de vida, vive quem pode. E aquele dia me marcou muito a forma de negociação. Pô, ele matou o cara, né? Ou seja, excluindo quem você não quer atender, você fortalece a sua tribo. E a gente vê muito no mercado hoje de esportes, né? A Nike, por muito tempo, com o seu Just Do It, ela focou no individualismo, né? Na sua superação e pegou uma geração, principalmente millennials, que deu muito certo. Mas as gerações mudaram e hoje a comunidade é mais forte do que nunca. Hoje a credibilidade é mais forte do que nunca. A própria Nike tem sofrido com isso. As pessoas não estão mais comprando o Nike não porque o tênis deixou de ter qualidade, é porque a marca não representa mais o que as pessoas buscam. Eu busco grupos, eu não quero mais estar sozinho. Então o grupo de corrida tem um grupo, por isso que as pessoas correm, porque tem aquele grupo envolvido. Quando eu pego uma Lululemon que disruptou criando um público específico, olha só a transformação que ela trouxe. Mas eu vou mais longe. Se eu pego uma Alô, não sei qual a pronúncia correta, que tem agora criado o santuário, ou seja, ela está dizendo bem claro, se você não cultua isso, você não é bem-vindo aqui. Então, escolher para quem atender é importante. Agora, escolher quem não atender é mandatório. Então essa é a nossa segunda lei. A terceira lei que nós vamos entrar agora é a lei da venda invisível. Um grande desafio da venda invisível é fazer com que o cliente chegue à conclusão dele. Eu vou te dar um exemplo do treinamento que eu faço com o meu time de vendas aqui. Muitas vezes aqui, alguém que busca uma imersão empresarial, ela traz exemplos de outros players, dizendo, olha, o que você sente diferença do YXZ? Pô, no YXZ é mais barato. E o que eu digo pro meu time sempre é fazer o cliente escolher. Não é você contra-argumentar, você ficar ali argumentando, porque isso não agrega valor. Se o cliente já tem um conceito estabelecido, não sou eu que vou dizer que ele está errado. Eu tenho que só fazer ele pensar melhor. Então um exemplo que eu digo pro meu time dizer é, pois é, pergunta lá pro cliente se realmente ele acha que tem uma opção igual, provavelmente ele acha uma opção que estudou mais que eu, que teve mais resultado que eu, que tem mais método que eu, que tem mais preocupação em atender do que eu, e tá tudo certo. Agora, se não tem, bem, eu não tô entendendo a explicação, é que nem você escolher um médico por um argumento que não seja esse. Ou seja, a venda invisível é você mostrar pro cliente caminhos e que ele escolha o caminho que é melhor para ele. A gente odeia sentir que alguém nos vendeu algo, que nos empurrou algo. Por isso que eu sou um grande crítico de empresas que ficam gritando que batemos a meta, somos foda, vendemos tanto. E eu não vejo eles fazendo a mesma coisa, entregando o produto deles, garantindo a satisfação do cliente. E é por isso que eu digo que cada dia as pessoas estão parando para olhar e dizer assim, peraí, não faz sentido. Outra coisa nessas empresas aí, que ficam batendo meta no último dia, o cliente que compra na primeira semana é o otário. Por quê? Porque o cara que deixa para comprar no final do mês, ele paga muito mais barato. O que você acha disso? Você não vai rompendo a confiança? Quem é inteligente aqui? O lobo de Wall Street? Para pensar. A quarta lei é a lei da honestidade radical. Você tem que admitir quando o outro é melhor. E uma coisa que eu falo muito pro meu time, se você, por exemplo, quer vir aqui na minha imersão porque tem 120 executivos e eu vou tentar vender lá dentro, nem venha. Então a gente já diz para quem a gente não quer e essa honestidade ela é importante. É importante quando um cliente vem aqui e diz, cara, eu tenho uma franquia da Subway, o que tu vai melhorar? Cara, eu posso te dar um monte de dica que melhora o teu modelo de gestão, mas desculpa, cara, o curso não foi feito para isso, porque eu vou ter 60% do conteúdo te provocando a tomar decisões que tu não vai poder tomar, porque tu não tem autonomia para isso. Então a gente já deixa claro, não é para você.
Se você quer vir aqui pelos 40% que vai agregar valor, tá tudo justo. Até acredito que até vale a pena, mas eu tenho que deixar muito claro isso para você. E o que eu vejo no mercado é que o produto bom é aquele produto que não tem problema, aquele que não tem restrição. Tem um vídeo na internet, aí você pode procurar, do Clóvis de Barros Filho, que ele fala o dia de um vendedor. Em resumo, ele mostra, ó, primeiro dia o vendedor começa tentando vender, falando o que é bom e o ruim do produto, não tem muito sucesso. Até o final da manhã ele já aprendeu que não falar o que tem de ruim já ajuda muito, mas não vende. E à tarde ele entende que não só não falar, como mentir ajuda a vender. Imagina eu aqui numa turma ter 42 executivos sentados numa sala, um olha para o outro e descobre que o outro pagou 30% mais caro. Por quê? Porque ele comprou no início do mês. Ele apostou em mim antes e eu ainda dou benefício para o cara que me apostou no fim. Você acha isso coerente? Essa é a provocação que eu trago da confiança. E que não pensa que só eu não que penso, você também pensa. Porque se você sentir que alguém foi desonesto com você, que alguém te empurrou um produto, aquele sal rosa do Mar Vermelho que você comprou no corredor de um shopping que te pegaram pelo braço, você sabe que isso não é bom. E a gente vive numa sociedade hoje que confiar no conteúdo, ver que ele é genuíno, ver que ele é verdadeiro, funciona muito. Eu vejo muito podcasts maravilhosos que no momento que eles começaram a ter grande audiência, eles começaram a vender palco para as pessoas. A gente precisa da verdade. E a honestidade radical, essa quarta lei, ela é fundamental para isso. A quinta lei eu chamo de promessa moderada, né? E é muito do meu modelo de pensar. Eu sempre digo para os clientes assim, cara, eu vou te oferecer o que está escrito aqui, mas te garanto que eu vou te entregar muito mais. E por que eu estou te falando isso? Porque, por exemplo, pega a Amazon, né? A Amazon, ela promete entregar em 3 dias e entrega em 1. Na maioria das vezes. E aí você diz, caramba, e se ele dissesse que entregasse um dia não melhoraria? Provavelmente. Então, quando o cliente ele tem uma superação do que aquilo que ele está buscando, aquele prazer, ele quer contar para alguém. É como contar uma história. Daqui a pouco eu posso vir aqui contar uma história nesse vídeo. O que vai levar desse vídeo para um amigo, você comentar, não foi exatamente os 7 leis que eu tentei te mostrar que o mercado está mudando, mas foi talvez uma historinha que eu contei aqui no meio que você vai querer contar para alguém, porque teve aquela surpresa. Pô, ele não prometeu essa história, ele entregou essa história. Então, quanto a gente pode fazer isso numa loja? Talvez a loja é o jeito da sacola. Talvez é o jeito de você vender uma roupa para alguém, 3 dias depois você manda uma mensagem perguntando como foi a tua festa de final de semana, que tu ia usar o vestido. Gostou? Como é que foi? A sexta lei é a lei do respeito incondicional. O cliente ele não é alvo, ele é parceiro, gente. A única grande ameaça que a Amazon, a maior empresa, na minha visão, no mundo, em estabelecer relação de confiança com o consumidor, o que gera um hábito dele comprar toda hora, foi a Zappos. Não sei se você conheceu a Zappos era uma empresa que disruptou. Ela tinha só para ter uma noção, você comprava calçado pela internet, que era uma novidade na época, e se você usasse por 30 dias e não gostasse, poderia devolver. Primeiro ano eles tiveram 42% de devoluções, porque obviamente a honestidade não era o fator mais alto. E o que aconteceu? Eles criaram marca, eles criaram pertencimento, e aí eles chegavam num ponto que as pessoas diziam assim, caramba, esses caras assim, eles me respeitam do nível que eu tenho que começar a respeitar. E eles foram diminuindo esse tipo de oportunismo, porque as pessoas entendiam que isso não era correto. Só que eles não conseguiram seguir em frente. O maior ameaçado, no caso, que era a Amazon, foi lá e comprou esses caras por mais de $1 bilhão rapidinho, tirou eles do mercado, deixou eles na geladeira para eles não ameaçarem o modelo Amazon. E é uma coisa que eu defendo muito. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas que vêm me pedir ajuda para certos assuntos, que de certa forma, se eu fosse um pouquinho mais, eu vou chamar arrogante, não é nem autoconfiança, é arrogante mesmo, eu diria, não, deixa eu te ajudar, vou vender, etc. Mas eu sei que eu não sou a melhor pessoa para aquilo. Ou porque eu conheço alguém que é melhor que eu indico. E é um pouco dessa provocação que eu falo. E que se juntar essas 6 leis que eu trouxe até agora, para pensar. O que eu tô te falando é bom senso. O que eu tô te falando é saber servir o cliente. E aí que eu vejo, as pessoas não servem, as pessoas só querem pegar o dinheiro. E esse mercado onde as pessoas querem viralizar para ter atenção, para depois fazer um arrasta para cima, fica falando porcaria na internet para depois fazer o quê? Ganhar audiência, e da audiência conseguir fazer um lançamento e ganhar dinheiro, e depois eles se vangloriar dizendo que é assim que funciona, que todo mundo é otário, um bando de ovelha bosta. Você acha que tem espaço para isso ainda no mercado? Vamos para a 7ª lei. Talvez a lei que mais fica clara e é o que eu mais bato aí no dia a dia do meu conteúdo. Discurso e prática tem que andar juntos. Para mim, coerência talvez é a palavra que mais tem a ver com quem me procura. Eu não sou um cara, eu escolhi quem atender, né? Eu escolhi como me posicionar e eu escolhi quem não atender como as leis. Então eu escolhi que se você quer resultado
de qualquer jeito, não é aqui que você vai vir. Se você quer pisar nas pessoas, não é aqui que você vai vir. Se você quer trabalhar na mentira, não é aqui que você vai vir. Se você quer que eu mostre pra você a minha vida, você não vai vir aqui, porque eu não mostro. Eu vivo as mesmas coisas, talvez, do que todo mundo que ostenta. Mas por que eu vou ter que ostentar? Aquilo é pra mim, não é pra os outros. Por que eu vou gerar desconforto no empresário que tá batalhando naquele mês, que tá num momento que não é positivo, e vendo eu curtir a vida, e eu digo pra ele, pois é, empresário, você que não quis vir aqui no meu curso, não tira 90 dias de férias. Coerência é a vida real. Tem muita dificuldade, tem muito trabalho, e as coisas têm que andar juntos. Não adianta ficar falando bonito. A confiança, ela nasce na coerência. Não adianta eu querer dizer que cultura é importante numa empresa e tratar os funcionários da maneira inadequada. Não adianta eu querer dizer para você que eu sou uma empresa que bato meta todo mês se eu tenho 80% de turnover. E quando você junta as 7 leis, é a grande provocação que eu te trago. Para pensar das 7 leis. As 7 leis é o novo marketing, é o marketing da confiança. A cada dia que vai passar mais, você vai ver as pessoas prestando atenção, se perguntando, e por que eu tô falando isso? Porque quando eu visitei a Coreia do Sul, desde 2013 eles passaram por essa transformação. A Coreia do Sul está muito mais adiantada que a gente na digitalização e eles passaram por um momento muito mais tenso do que a gente tem passado, inclusive com redes sociais, com internet, com oportunismos. Em 2013 para 2014 eles começaram a mudar. Hoje na Coreia do Sul você não consegue ter sucesso algum compartilhando um conteúdo de transação sem as pessoas saberem onde você veio, o que você se preparou, onde você estudou. Os Estados Unidos começa a criar uma cultura um pouquinho antes que a gente agora, mas como a gente é muito conectado no mercado americano, a gente ainda sente. O mercado americano já está adiantado mais de um ano nisso. É o exemplo da própria Meta. A Meta tem entendido que não adianta mais só pelo dinheiro a pessoa conseguir tempo de você. Agora o conteúdo tem que ser coerente. E com a inteligência artificial, a coerência vai ser mais importante ainda, porque se o teu conteúdo não é coerente, os serviços de conteúdos baseados em inteligência artificial, eles não vão te entregar, porque eles não podem entregar. E o que vai diferenciar uma plataforma de A da outra é a coerência da informação que ela entrega, a efetividade, né, o lastro daquilo. E nos negócios não é diferente. Você quer ter parceria, você quer fazer transações com quem de verdade é de verdade. Então, assim, eu sei que é um vídeo que talvez... Esse é o tipo do vídeo que vai ter poucos views, esse é o tipo do vídeo que muita gente vai criticar, mas é o tipo do vídeo que daqui a muitos anos ele vai ter mais views do que ele está tendo agora, ou daqui a algumas semanas, eu te diria, não é nem anos. Porque sustentar até pode abrir porta, mas ele não sustenta a reputação. No mundo que está chegando agora, só há espaço para quem constrói confiança, para quem constrói consistência, para quem é coerente. Você está pronto para abandonar o marketing de atenção e construir um império baseado em confiança? Essa é a pergunta que eu quero te deixar. Porque no final do dia, se você não entender que este modelo, que muita gente ostenta que tem sucesso, não tem sucesso e não tem lastro de sucesso, você vai ficar de fora. E para você que está entendendo, bem-vindo ao futuro, bem-vindo à nova moeda do marketing, a coerência, a confiança. Te vejo no próximo vídeo.